Inquirição para o avivamento. Este é o tema da nossa meditação nesta oportunidade. E iremos usar o livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, como base da nossa meditação. Livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, nos fala assim a palavra santa do nosso amado Deus. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Inquirição é a ação de fazer perguntas, é a ação de questionar, é a ação de interrogar, é a ação de indagar. A vida é repleta de perguntas, e ao perguntarmos como, onde, quando, por quê, sondamos os aspectos com maior profundidade em busca de respostas satisfatórias. Mas nem todas as perguntas têm respostas prontas e perfeitamente interligadas. Abacuque era um homem que buscava respostas. Perturbado pelo que observava, fazia perguntas difíceis. E essas perguntas não era mero exercício intelectual ou amargas reclamações. O profeta viu ao seu redor um mundo agonizante, um mundo que caminhava a passos largos em direção contrária à vontade de Deus, e isto partiu o seu coração. Ao presenciar a intensa e crescente impiedade ali em Judá, Abacuque levou suas inquirições, suas perguntas, seus questionamentos diretamente àquele que tem todas as respostas. Abacuque teve a ousadia de questionar a Deus. Abacuque perguntou a Deus por que os ímpios em Judá não eram castigados por seus pecados. Não podia entender por que um Deus justo permitia a existência de tanto mal. Não podia compreender por que Deus parecia, entre aspas, apático ao não fazer algo contra a maldade que havia na sociedade em geral. O resultado do questionamento, da inquirição entre Abacuque e Deus, foi mostrado pelo Senhor ao profeta como um momento de revelação, e não uma atitude de rebeldia por parte do profeta. Então, vamos fazer uma análise, vamos entrar no contexto desta inquirição, deste interrogamento, deste questionamento, para podermos compreender com melhor clareza a inquirição profética. A primeira pergunta feita pelo profeta a Deus está localizada no capítulo 1, versículo 2 e versículo 3, onde o profeta se dirige ao Senhor dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que razão me mostra a iniquidade e me fazes ver
a opressão? A resposta de Deus à inquirição, ao questionamento do profeta, nós localizamos no versículo 5 e versículo 6, onde o Senhor declara: vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada, porque eis que suscito os caldeus. Guardem esse povo, guardem o nome deste povo, ele é importante, porque este povo foi justamente quem nos deu o homem pelo qual a nação de Israel foi constituída. Da onde saiu Abraão? Quando Deus o chamou? De Ur dos Caldeus. E olha que interessante, Deus está dizendo ao profeta: porque eis que suscita os caldeus. E olha que Deus conhecia aquele povo. Deus sabia que não tinha grandes coisas ali naquele povo, e Deus tirou daquele povo talvez a única coisa boa para constituir, para começar o seu povo, que foi Abrão. E ele diz aqui: uma nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Judá estava no caminho oposto à vontade de Deus. Judá estava constantemente se rebelando contra a vontade de Deus. E Deus agora iria levantar um povo muito pior do que Judá, para usá-los como instrumento para castigar a Judá. E diante da resposta de Deus, de usar os caldeus, de usar a Babilônia, uma nação ímpia e perversa, para realizar o seu propósito, o profeta faz a segunda pergunta a Deus, dizendo, está lá no versículo 13 do capítulo 1: tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque olhas para os que procedem aleivosamente, e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Ao que Deus responde, que não importa qual a ferramenta ele utiliza para o juízo, o que importa é que cada indivíduo se volte para ele pela fé. Abacuque questiona Deus dizendo: Senhor, se tu usar esse povo que é pior do que nós certamente iremos morrer. E Deus diz a ele, lá no capítulo 2, versículo 4: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Mas o justo pela sua fé viverá. Quando Abacuque clamou por respostas em seu tempo de angústia, o Senhor lhe respondeu. O profeta perguntou a Deus por que usaria os babilônios ímpios para castigar o seu povo, ao que o Senhor também lhe respondeu, dizendo que também castigaria aos babilônios após cumprirem os seus propósitos. Deus quer que venhamos à sua presença com as nossas lutas,
com as nossas dúvidas, com os nossos questionamentos, com as nossas inquirições. Porém, é preciso estar alerta com relação a algo muito importante, que as respostas de Deus podem não ser exatamente aquilo que esperamos. Deus nos sustenta e se revela a nós. A confiança nele nos leva à esperança tranquila e não à amarga resignação. Deus está no controle deste mundo, apesar do aparente aumento da impiedade. O Senhor nunca ignorou o pecado, nem no passado, nem no presente e nem no futuro. Após receber as respostas do Senhor, o profeta então oferece a Deus, agora, depois de conhecer todo o projeto de Deus, depois de Deus ter se revelado a ele e mostrado a ele que ele não estava lá sentado no trono apreciando tudo o que estava acontecendo sem que nada acontecesse, mas Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto, Deus iria fazer, mas era no tempo dele. E diante da resposta da inquirição do profeta, diante da resposta de Deus, o profeta agora apresenta a Deus uma oração de fé, um cântico de avivamento, baseado em 4 pontos específicos. É aonde nós vamos entrar no texto que nós lemos no princípio desta meditação. Primeiro ponto: todo avivamento espiritual é precedido por uma poderosa oração. Todo avivamento espiritual é precedido por uma oração. Capítulo 3, versículo 1 diz: oração do profeta Abacuque. O primeiro segredo do avivamento espiritual é sempre a oração. Os grandes avivamentos descritos na Bíblia e documentados através da história cristã sempre começaram pela oração. O primeiro avivamento registrado após a queda do homem se deu quando um descendente de Adão, chamado Enos, começou a invocar o nome do Senhor. Está lá em Gênesis 4, versículo 26, que diz: e a Sete nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Outro evento memorável de avivamento ocorreu no Monte Carmelo, que se deu após Elias orar. Está lá registrado no livro de 1 Reis, capítulo 18, do versículo 36 ao versículo 39, onde lemos: sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus.
O maior avivamento da história se deu no dia de Pentecostes. Mas o que estava acontecendo antes desse dia? Relata aos irmãos, está lá registrado no livro de Atos, capítulo 1. Aqueles discípulos estavam reunidos. Com eles estavam reunidos Maria, mãe de Jesus, os irmãos, os meio-irmãos de Jesus, e mais muitos daqueles que haviam aceitado ao Senhor Jesus ainda em vida. Ao todo, mais ou menos um grupo de 120 pessoas estavam reunidos. E o que é que eles estavam fazendo? Estavam em uma intensa campanha de oração. Está lá registrado, Atos capítulo 1, versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica. O que é que esse grupo que começou a igreja primitiva, que foi o primeiro passo do grande avivamento da história da igreja, o que é que eles estavam fazendo? Orando, suplicando. Eles estavam juntos na presença do Senhor. E no capítulo 2, versículo de 1 a 4 diz assim: e cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Meus amados e queridos irmãos, não existe avivamento bíblico que tenha se iniciado sem oração. A oração é o primeiro grande passo para um avivamento bíblico e espiritual. Eu sempre duvido de pessoas que tentam demonstrar um alto grau de conhecimento bíblico, mas cuja vida nós conhecemos que não é dirigida por um constante momento de oração. Uma pessoa que nós nunca vemos em culto de oração, seja ele presencial, seja ele desta forma maravilhosa que Deus nos tem permitido, através da rede social, há de se duvidar. Porque de acordo com este livro sagrado chamado Bíblia, Palavra de Deus, todo avivamento bíblico espiritual é precedido de oração. Toda a grande obra que Deus realiza através do seu povo, nós encontramos a pessoa em oração. E sabemos de um ditado que diz: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nós só vamos ver barulho, só vamos ver confusão. E o nosso Deus não é Deus de confusão. A oração nos leva à contrição. A oração nos aproxima de Deus. A oração nos faz reconhecer quem nós somos e quem Deus é em nossas vidas. Por isso, o primeiro grande passo para um avivamento bíblico e espiritual passa e sempre passou pela oração. Deus é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo eternamente. Ele não muda, ele não tem sombra de variação. E o seu modo de agir continua sendo o mesmo. Ele age através de homens, e homens
de oração. Segundo, todo avivamento espiritual se cumpre através da observação da palavra de Deus. Vejamos o que diz o profeta Abacuque. Estamos usando Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e versículo 2, onde diz: ouvi, Senhor, a tua palavra. Abacuque, quando teve dúvidas, quando teve questionamentos, ele foi diretamente aquele que responde, aquele que tem as respostas, aquele que podia sanar toda a sua dúvida. Ele foi a Deus. Foi a Deus. Havia um colégio profético, havia outros profetas, mas Abacuque, ele foi direto àquele que pode realmente responder à verdade, sanar toda e qualquer dúvida. Não pode existir avivamento genuíno e duradouro se este não for originado pela palavra de Deus. O avivamento espiritual de Judá nos dias do rei Josias, e este rei, ele foi tão importante na história de Judá, que ele é considerado depois de Davi. Davi é inigualável. Davi é o exemplo de rei humano. Depois de Davi, quem é o segundo? Josias. E Josias começou a reinar, interessante, com 8 anos de idade. Ele tinha 8 anos de idade quando ele assumiu o trono em Judá. Com 16 anos, hoje o nosso amado irmão Danilo Celestino está fazendo 17. O rei Josias tinha 1 ano a menos que o Danilo. Ele começou uma reforma espiritual em todo o reino de Judá. Deus usa quem quer, quando quer e como quer. Mas vamos lá. O avivamento espiritual em Judá nos dias do rei Josias só se deu efetivamente depois que o sacerdote Ilquias anunciou: achei o livro da lei na casa do Senhor. O interessante é que quando eu leio esse texto, a gente fica assim pasmado. Como é que se perde a Bíblia? Como é que se perde a palavra de Deus? E o povo de Deus conseguiu perder a Bíblia dentro do templo. 3 reis que foram antes de Josias haviam levado o povo, haviam desviado o povo da presença de Deus, haviam conduzido o povo de maneira fora do projeto de Deus, de tal maneira que o povo perdeu a Bíblia, perdeu as Escrituras. E não pensem que é diferente nos dias de hoje, não. Antigamente, no meu tempo de jovem, a gente conhecia um crente de longe. A gente olhava e via que ele carregava um livro preto. Não era assim igual esse meu, mas era um livro preto. E todo mundo dizia: ali vai um crente. Hoje em dia ninguém mais carrega o livro preto. Nós carregamos o livro dentro do nosso celular, então fica mais difícil a gente ser reconhecido como crente. Mas tem muitas Bíblias dentro de casa de crente perdida. Tem muita gente que passa um dia sem ler a palavra, passa uma semana sem ler a palavra. Tem crente que passa um mês sem ler a palavra.
estão perdidas. E o texto nos diz aqui em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 15, que o avivamento começou a partir do momento em que o rei, o povo, se encontrou com a palavra de Deus. Josias leu a palavra e ali começou o maior avivamento vivido na época dos reis. Um outro avivamento de destaque nas escrituras sagradas, nos dias de Esdras e Neemias, se deu após a leitura expositiva da palavra de Deus. Está lá em Neemias capítulo 8, versículo 1 a 12. Infelizmente eu não tenho tempo para fazer essa leitura, mas eu quero destacar o versículo 8 e 9, onde diz ali: e leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam com que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, então não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Eu sou do tempo em que, quando a gente tinha aqueles cultos, onde se havia o apelo após a pregação da palavra, e o pregador ali fazia o anúncio daqueles que desejavam reconhecer os seus pecados, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, as pessoas saíam do banco e vinham em lágrimas à frente, reconhecendo a sua pequenez. Ali se derramava o Espírito Santo sobre a vida da pessoa. Ali se começava um avivamento bíblico espiritual. Porque os grandes avivamentos, eles começam após a leitura, o entendimento da palavra, o reconhecimento que somos pecadores e precisamos da graça salvadora de Cristo Jesus. Precisamos que a luz do Espírito Santo venha falar aos nossos corações, venha nos mostrar aquilo que estamos fazendo que não agrada a Deus. Os grandes avivamentos registrados no livro de Atos e através da história cristã sempre se deram através do poder da palavra de Deus. Alguns textos para que os irmãos possam depois em seus lares confirmarem esta pregação. Em Atos capítulo 6, versículo 7 diz: e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Por que aumentava o número de discípulos? Por que a igreja crescia? Porque crescia a palavra de Deus, porque crescia a observação e o cumprimento, a obediência à palavra de Deus. Capítulo 12, versículo 24 diz: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. A palavra de Deus crescia e, consequentemente, se multiplicava o número daqueles que eram salvos. Capítulo 19, versículo 20: assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Então nós observamos, irmãos, de maneira clara, avivamento bíblico, espiritual. Ele é ocasionado quando a palavra tem espaço em nossas vidas. Não é quando a minha vontade, quando os meus desejos pessoais, quando o meu querer, mas quando aquilo que João Batista disse brilhantemente, dando-nos o seu exemplo:
é necessário que Cristo cresça e que eu diminua. É necessário que a palavra de Deus cresça, floresça, prevaleça, e as minhas vontades, como diz o apóstolo Paulo, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo é na carne, aqui, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Terceiro ponto, todo avivamento espiritual baseado na palavra traz temor no coração das pessoas. Voltando ao texto original de Abacuque: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. O temor do Senhor provocado no coração das pessoas pela pregação da palavra de Deus é a porta de entrada para o avivamento individual e coletivo. O temor do Senhor que veio sobre os ninivitas, levando eles ao arrependimento no pó e na cinza, se deu após eles terem ouvido a pregação do profeta Jonas. Está lá no livro do profeta Jonas, capítulo 3, versículo 1 e ao versículo 10. Está de maneira clara. Um povo rebelde, um povo que Deus havia sentenciado a eles a algo terrível, tanto ou maior que Judá. Mas em misericórdia, o Senhor ainda mandou Jonas para que fosse lá avisá-los, para que eles se arrependessem, para que eles se convertessem. E ao ouvir a pregação, o que aconteceu? Desde o rei até o mais humilde servo, houve o temor do Senhor em suas vidas. E o Senhor, diz lá o texto, se arrependeu do mal que iria trazer sobre eles. No livro de Êxodo, capítulo 20, depois do Senhor entregar as tábuas da lei, os 10 mandamentos a Moisés, ocorreu uma coisa muito interessante. Está lá registrado no versículo 18. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E no versículo 20 ainda diz: e disse Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Sabe o que nos leva a pecar, irmãos? Sabe o que nos leva a ceder à tentação? Sabe o que nos leva a cair? Não é porque o mundo tem muita força. Não é porque o diabo é poderoso. Essas coisas contribuem. Mas é principalmente porque falta em nós temor do Senhor. Temor pelas consequências do pecado. E a Bíblia é bem clara quando ela fala: porque o salário do pecado é a morte. E quando nós não temos temor pelo Senhor, nós pecamos. O texto está aqui: não temais, Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O que nos leva à desobediência, o que nos leva à rebeldia, é a falta de temor pelo Senhor. Era por isso que Deus estava mostrando a Abacuque o que ele iria fazer com aquele povo, porque o temor deles para com Deus havia acabado, e Deus precisava trazê-los de volta à sua presença.
Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a sua prudência. E em Eclesiastes 12, versículo 13 ainda diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. E em quarto, todo avivamento espiritual é alvo da misericórdia de Deus. Voltando ao nosso texto original de Abacuque, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, completamos a palavra dizendo: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze-a conhecida, na tua ira, lembra-te da misericórdia. A misericórdia de Deus é o quarto passo de um avivamento bíblico e espiritual. Todo avivamento ocorrido através da história é obra da misericórdia divina. É o transbordar da misericórdia divina sobre nossas vidas, pois o avivamento sempre acontece quando o povo está na sua pior condição espiritual. Livro de Lamentações, capítulo 5, versículo 21, profeta Jeremias faz a sua oração dizendo: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. O profeta Jeremias, ele é contemporâneo de Abacuque. Os dois estão escrevendo a mesma coisa. Os dois estão escrevendo ao mesmo povo. Os dois já receberam da parte de Deus qual vai ser a sentença do Altíssimo sobre aquele povo. E Jeremias está pedindo para que o Senhor possa converter os corações, porque é só Deus que converte, é só o Espírito Santo que faz esta obra. O pastor prega, o professor de escola bíblica ensina, o diretor de departamento ministra, mas é só o Espírito Santo que tem o poder de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ainda no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, a palavra nos diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. E a misericórdia, é pela misericórdia que nós ainda estamos em pé, porque estas misericórdias se renovaram nesta manhã e nos permitiram chegar até aqui para ouvir a palavra de Deus. Profeta Joel, no capítulo 2, versículo 13, complementando a palavra profética de Abacuque e a palavra profeta que nós acabamos de ler aqui, de Salomão, do profeta Jeremias, ele também vai nos dizer: e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Temos aqui 3 profetas clamando ao mesmo tempo sobre a mesma necessidade. Profeta Abacuque, profeta Jeremias, profeta Joel, pedindo que a misericórdia do Senhor venha cair sobre o povo, para que este povo caia em si e veja o mal que está fazendo contra si próprio e possa se converter antes que o juízo de Deus venha sobre a sua vida. Meus amados irmãos, nosso Deus é bom, nosso Deus é misericordioso, nosso Deus é amor, mas o nosso Deus também é justiça.
E o amor de Deus e a justiça são no mesmo pé. Deus ama, Deus é misericordioso, Deus espera, Deus dá oportunidade, mas a justiça de Deus chega a todos nós. Abacuque, com grande confiança e coragem, levou suas inquirições, seus questionamentos, suas perguntas, suas dúvidas diretamente a Deus. E o Senhor lhe respondeu a cada uma com uma avalanche de provas e predições. O exemplo do profeta deve nos encorajar para passarmos da dúvida para a fé, da inquirição para o avivamento. Não devemos ter medo de formular nossas perguntas a Deus. O problema não está no Senhor ou em seus caminhos, mas em nossa limitada compreensão a seu respeito. Deus é o Todo-Poderoso. Ele tem planos e os executará. Trará a punição sobre todos os pecados praticados. O mal não triunfou, não triunfa e não triunfará. Abacuque sabia que Deus disciplinaria o povo de Judá e que esta não seria uma experiência agradável. O profeta não pediu para escapar da disciplina, mas aceitou a verdade de que Judá precisava aprender uma lição. Por seu amor, Deus ainda disciplina seus filhos, a fim de trazê-los de volta a si mesmo, conforme lemos através do livro de Hebreus, no capítulo 12, versículos 5 e 6, que diz: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaies quando por eles fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Não podemos ver tudo o que Deus faz, nem tudo o que Ele ainda fará, mas podemos estar seguros de que Ele sempre fará o que é certo e o que for melhor para as nossas vidas. E nesta confiança e certeza é que Abacuque apresenta a sua oração de fé e o seu cântico de avivamento, mesmo sabendo que aqueles dias seriam muito difíceis, mesmo sabendo que aqueles dias seriam penosos. Ele ainda tem forças, tem fé, sente o avivamento de Deus falar em sua vida, aonde ele expressa: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os da serva, e me fará andar sobre as minhas alturas. Meus amados e queridos irmãos, estamos no ápice da conclusão a que chegou o profeta. Vemos a expressão fervorosa de um homem racionalista e inquiridor alcançar o ponto mais elevado possível, o que é próprio das mentes questionadoras, quando íntegras procederem uma expressão de fé e adoração. Podemos também observar a grandeza de Deus em não deixar o inquiridor honesto ficar sem resposta. O profeta foi respondido em sua aflição. É próprio de Deus responder aos que estão com dúvidas honestas. Como no tempo do profeta Abacuque, vivemos dias muito difíceis, mas já temos a palavra de Deus que nos alerta para isto, dizendo, através da primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12 e o versículo 17, que diz: amados,
não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Preste atenção no versículo 17, aquilo que Pedro está profetizando, dizendo: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Além do alerta, também já temos a resposta de Deus. E o profeta Abacuque nos ensina a como proceder. Com desespero? Com inconformismo? Com murmurações? Não. Não foi isso que o profeta fez. Ele usou a sua fé. E de que maneira ele usou a sua fé? Orando, obedecendo a palavra, tendo temor a Deus, crendo na misericórdia divina e, acima de tudo, vivendo o avivamento bíblico e espiritual. Que Deus nos abençoe. Amém.